O texto bíblico sobre o qual nós vamos ler e refletir sobre ele está lá em Tiago 1,19, que diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é uma mensagem muito propícia para os nossos dias atuais. Ainda mais falando que estamos na era aí da internet, da comunicação. E a internet, por vezes, não tem filtro. As pessoas falam o que querem, da maneira que querem e, por vezes, falam muitas besteiras. E vocês já perceberam que hoje as pessoas têm opinião para tudo. Ah, eu não pedi sua opinião, mas mesmo assim eu vou dar. Eu costumo dizer que a internet é apenas uma ferramenta e ela pode ser usada para o bem quanto para o mal. E aí, se você usa a internet, aquilo que você assiste, aquilo que você consome, edifica a sua casa, a sua família, edifica a sua vida. Você tem selecionado aquilo que tem entrado dentro da sua casa, que seus filhos assistem. Então, isso faz total diferença. Essa decisão que você tem de colocar coisas que realmente fazem sentido. Quando você pensa, eu estou assistindo algo, os anjos de Deus que estão na minha casa se alegram, Deus se alegra com aquilo que eu estou assistindo. Então a internet ela é apenas uma ferramenta. Assim como é a faca. A faca ela serve para passar manteiga no pão, como serve também para matar uma pessoa, porque ela é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem como para o mal. E assim também a nossa língua. A nossa língua tem um poder de abençoar as pessoas ou amaldiçoar, de fazer o bem ou de fazer o mal. Como você tem usado a sua boca, a sua língua, aquilo que você fala, tem edificado, abençoado as pessoas. E na internet, por vezes, se falam muita bobagem, né? Esses dias eu vi um vídeo onde um repórter, onde tinha acabado de acontecer um eclipse solar, e o repórter vai entrevistar um jovem rapaz. E aí, o que que você achou? Olha, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com meus amigos e assistir esse eclipse solar. Foi realmente uma experiência marcante. Ah, e quero aproveitar para agradecer o prefeito da cidade tal por esse evento. E aí o repórter ficou até sem entender e perguntou: mas você está dando crédito ao prefeito pelo eclipse solar? E o rapaz disse: exatamente. Quem mais você acharia que poderia promover um espetáculo como esse? Então você vê que as pessoas elas têm esquecido de Deus, vivido as suas vidas sem propósito, têm se achado autossuficiente e achado que as coisas acontecem de uma forma totalmente governada pelo homem. E Tiago vem e reforça esse conselho que serve para todos nós, principalmente nos dias atuais. Seja pronto para ouvir, afinal você tem dois ouvidos, tardio para falar, você só tem uma boca e quando for falar, fale com sabedoria, fale aquilo que realmente é necessário e seja tardio para irar-se. E nas nossas relações hoje, interpessoais, nós temos invertido isso. Por vezes, a gente está pronto para falar e pouco atento para ouvir as pessoas. Hoje nós temos muito pouco paciência para ouvir. E isso começa dentro de casa. Às vezes nós não temos paciência para ouvir o nosso cônjuge de maneira ativa, de maneira que nós estamos prestando atenção de fato. Nós estamos interessados por aquilo que a pessoa está falando. E por vezes isso acaba trazendo uma irritação de quem está falando. Afinal, você nunca quer me ouvir. Então nós temos invertido esses valores e esses conselhos que Tiago tem nos falado. Quando alguém fala algo que não é do nosso agrado, ao invés de, às vezes, muitas vezes, nos calarmos, nos silenciarmos e sairmos para lá e deixarmos isso para lá, nós queremos tirar satisfação. Então a gente eleva o tom de voz, nós gritamos. Isso acontece dentro de casa, lá fora, no trabalho, e isso prejudica por completo nossas relações interpessoais. Muitas vezes nós temos sido muito reativos em relação a algo que às vezes nos tira da zona de conforto, ou algo que, por exemplo, num trânsito, se alguém buzina conosco, a gente já fica irritado, querendo descontar e xingar a pessoa, falando coisas que não deveríamos e passa alguns minutos depois nós já nos arrependemos, porque é o Espírito Santo trabalhando em nós, falando, olha, não é dessa maneira. Não quero que você seja tão reativo. Quando nós somos muito reativos, é sinal de que o meu eu carnal está dominando sobre o meu eu espiritual.
E cada vez mais que a gente recebe algo ou a gente é tratado de uma maneira que a gente não gostaria, a gente tem que respirar, respirar fundo, orar a Deus, esperar aquele tempo, aqueles segundos preciosos que a poeira vai abaixando e ter controle emocional, né? Uma palavra hoje que é muito falada, mas poucas pessoas hoje detêm esse controle emocional, que você vai conseguir com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. O silêncio, em muitos casos, é a melhor resposta. E você já ouviu aquela expressão, quem fala demais dá bom dia a cavalo? Essa expressão da onde que surge, né? Surge daquela pessoa que é falastrão, poucas pessoas dão atenção. Provavelmente você já conhece alguém desse tipo, isso se essa pessoa não for você mesmo. Então cuidado, né? Se você fala demais, dá bom dia a cavalo, significa que você fala tanto, fala como se você a outra pessoa fosse um animal, você não existe um diálogo. É como se você estivesse falando com um animal. Dá bom dia a cavalo. É como se você estivesse falando com um animal. Afinal, só você fala, a outra pessoa não responde, né? Você não dá tempo para que outra pessoa também dialogue com você. Por isso surgiu daí essa expressão. Eu já vi pessoas perderem grandes negócios por falarem demais. Numa época, anos atrás, eu trabalhando no mercado imobiliário, eu sentado à mesa de uma negociação, onde tinha de um lado os vendedores, os proprietários vendedores, um casal, e do outro lado o casal que ia comprar um imóvel que à época valia uns 700 mil reais. E já estava tudo acertado, estávamos ali apenas para alinhar os detalhes. E aí o comprador começa a fazer alguns pedidos para o vendedor. Olha, eu gostaria que deixasse isso, deixasse aquilo outro no imóvel, só quero confirmar que tais coisas vão ficar no imóvel. E o proprietário vendedor começou, mas eu não acho que deva ficar, e ele começou de uma forma até mesquinha, tendo apego a coisas pequenas, perto até do montante que ia ser negociado, né? Afinal, era um valor daí, como eu disse, de 700 mil reais o apartamento. E até que chegou uma hora, o vendedor disse o seguinte: eu estou te achando muito chato com essas exigências. Na hora, o cliente comprador do imóvel, ele disse: o quê? Você me chamou de chato? Pois então eu não quero fazer mais negócio com você. Ele apenas deu uma olhada para o lado, viu a esposa, né? Falou: vamos embora daqui. E os dois saíram e o negócio se desfez. Então ali eu percebi dois tipos de pessoas: um falastrão e um outro orgulhoso. E quando junto um falastrão e um orgulhoso, certamente não dá negócio, certamente dá problema, dá confusão. Então, embora eu tenha perdido esse negócio, me trouxe muito aprendizado, não é? Afinal, isso me mostrou que falar demais e falar na hora errada, simplesmente se ele tivesse se calado ou se posicionado de uma outra maneira, teríamos concretizado esse negócio. E na sua casa, será que tem alguém que fala demais? Será que tem alguém que é orgulhoso demais? Esse talvez seja um dos motivos de muitos fracassos nos casamentos. Alguém fala demais e o outro é orgulhoso demais, isso gera conflitos dentro de casa. Então reveja se você é um dessas pessoas, ou que fala muito, ou que é orgulhoso. Nossa comunicação deve ser assertiva, principalmente dentro de casa. A gente deve falar pouco e quando for falar, tomar principalmente cuidado na maneira que se fala. Isso faz total diferença na harmonia do lar, na união do casal. Se um homem é grosseiro com a esposa, isso reflete depois de como a esposa depois vai conduzir esse lar, porque a esposa ela é a principal influenciadora do lar. E se a esposa ela também é grosseira na sua maneira de falar, isso impacta por completo a atmosfera do lar, até o humor do lar fica comprometido com a esposa que fala de maneira grosseira. Temos que tomar cuidado com a maneira com que falamos dentro de casa para não criar um clima hostil dentro de casa, onde os anjos de Deus não habitam. Então nós temos que criar um ambiente harmônico para que nossos filhos, que são, afinal, eles estão vendo tudo que a gente faz, para que quando eles também tiverem as suas famílias, saibam conduzir, tratar, falar de maneira educada, de maneira que seja agradável aos ouvidos de quem ouve
e também porque Deus que vê todas as coisas e analisa como nossas atitudes, tanto com as nossas ações, como com as nossas palavras. Precisamos ser mais brandos no falar, né? Ser mais temperantes, ser menos grosseiros, né? Eu me lembro uma vez que eu tinha acabado de pregar numa igreja, tinha subido ao púlpito, falado a mensagem de Deus, e quando finalizou, já estávamos indo embora para casa e a minha esposa me fez uma pergunta ou veio falar comigo de alguma coisa que eu não me lembro nem do que se tratava. E eu fui grosseiro com ela naquele momento. E aquilo já me veio o Espírito Santo falando assim: do que adianta você subir ao púlpito e tratar a sua esposa assim? Eu fiquei extremamente envergonhado comigo mesmo. E aí vem aquele misto de sentimentos, né, de vergonha, medo, de não saber lidar com a situação. Aquilo me impactou tanto que eu pensei em entregar meu ministério na época, né? Só após uma grande reflexão sobre o assunto, após eu pedir desculpas a Deus por aquilo que eu fiz e pedir desculpas à minha esposa por ter falado daquela forma com ele, só assim depois eu pude retomar meu ministério. Mas nós, como homens, precisamos ter cuidado, né, com a maneira como nós tratamos as nossas esposas. E aí vem mais uma vez reforçando o conselho. Se eu tivesse sido pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, eu não tinha tratado ela dessa forma. E nossas palavras geram vida ou geram morte. E nós devemos consagrar nossa boca, nossa língua, para que falamos coisas que agreguem. Então, esse conselho de Tiago 1,19 também muito nos ajuda em todas as áreas da vida. Ou você tem dúvida de que quem ouve mais e fala menos ganha mais dinheiro? Com certeza, a pessoa que segue esse conselho ganha mais dinheiro, consegue, se trabalhar no ramo de vendas, vender mais, consegue melhores promoções no trabalho. Afinal, ela está usando um conselho de sabedoria. A esposa que fala com doçura, com o marido, ela se torna a rainha do lar. E essa expressão, a rainha do lar, significa que o homem não medirá esforços para satisfazer a esposa em tudo aquilo que ela necessita. As mulheres têm um grande poder que é através justamente da doçura da sua fala. Se ela soubesse o quanto isso é poderoso, muitos casamentos estariam diferentes hoje. E se você aprender a aplicar esse conceito no seu casamento, pode ter certeza que seu marido vai se transformar no homem que você deseja. Através daquilo que você fala, como você fala, se você incentiva, apoia, se você é uma mulher que sabe usar as suas palavras com doçura e sabedoria, pode ter certeza que você vai receber as recompensas disso. Um homem que é equilibrado, que ele sabe se portar no falar, ele conquista algo que para os homens é mais valioso do que o dinheiro. Isso mesmo, para os homens é mais valioso do que o dinheiro. E o que é isso? O respeito. O homem, ele pode sim falar com firmeza, mas ele não precisa se exaltar, ele não precisa gritar, ele pode falar com firmeza, se posicionar, mas ele pode ainda assim ser educado, saber falar com sabedoria, usar as palavras corretas. Talvez se você está gritando com facilidade, às vezes porque seus argumentos estão fracos demais. E aí você precisa ter sabedoria no falar, usar as palavras corretamente. E para isso, boas leituras, buscar mais a Deus, estar em oração, pedir ajuda ao Espírito Santo, tudo isso são caminhos que vão te ajudar nesse sentido. Pessoas que não reclamam têm uma saúde física, mental, emocional e espiritual muito mais elevada do que aquelas pessoas que vivem reclamando. Lembre-se, as pessoas são ótimas em dar palpites, em dar opiniões, mas são péssimas em realizar. Seja uma pessoa que fala menos e realiza mais. Isso fará total diferença na sua vida. E também tome cuidado de fazer falsas promessas. Aquilo que você falar, vá e cumpra. Eu e minha esposa, nós tomamos muito cuidado de, ao falar algo para o nosso filho, esses dias mesmo, falei para meu filho que eu ia brincar com ele
de jogar dama. Acabou que eu precisei sair num compromisso à noite, na igreja, e eu cheguei tarde em casa. Adivinha? Ele estava acordado, me esperando. Quando eu cheguei, eu estava cansado, com fome e com sono. Mas o que eu fiz? Eu fui cumprir aquilo que eu falei. Fui brincar com ele, jogar uma dama com ele, joguei uma partida com ele. Depois eu fui ainda comer algo, para depois então eu dormir. Porque aquilo que nós falamos, que nós prometemos, nós temos que cumprir. Nós temos que ser pessoas de palavra. E ainda mais quando a gente fala dos filhos, a associação que ele faz, né, comigo, que sou o pai dele, com o pai criador, né, com Deus. Então, se ele vê que eu cumpro as coisas, ele vai ter a mesma referência de Deus, que é um Deus que cumpre também a sua palavra. Então, isso é extremamente importante. Cumpra aquilo que você diz, aquilo que você promete. E aqui tem um outro grande segredo, né? Seja pronto para ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Acontece que Deus, às vezes, por vezes, quer falar com você e você não está pronto para ouvi-lo, você não dá tempo. Alguma coisinha que acontece no trânsito já te deixa irritado. Algum irmão faz algo na igreja, você já quer fofocar. Algo te tira da sua zona de conforto, você já fica irado. Então, tenha calma, né? Saiba, seja pronto para ouvir, ouça a palavra de Deus. E é pecado cristão ficar com raiva ou irado? Não, não é pecado. O que você vai fazer com essa raiva, com essa ira, é que pode se tornar pecado. Lá em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Então, se você ficar com raiva ou com ira, que você não use disso para pecar. Não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Se uma situação te deixa nervoso, então se recolha, se contenha, para quando você estiver mais calmo, você ir e resolver a questão. Eu mesmo uso uma estratégia. Quando eu fico com raiva da minha esposa, e por vezes acontece, eu sou um ser humano, né, como qualquer outro. O que eu faço? Eu tento fazer uma autorreflexão. Falo, olha, eu não quero que essa situação aconteça mais. Como eu posso melhorar como marido? Então eu oro a Deus, eu busco conteúdos que vão me ajudar, eu busco leituras que vão me ajudar. A Bíblia Sagrada é um livro que me ajuda também. Tem muitos ensinos valiosos, justamente para nos ajudar a conter, a que não se repita aquilo que me deixou irado. Então eu busco justamente pegar a raiva ou a ira como combustível para eu melhorar em alguma determinada questão da minha vida. E isso serve para você também em relação às finanças. Você está satisfeito? O valor que você tem ganhado? Provavelmente não. Então, pega essa raiva, essa ira que às vezes muitos homens sentem, né? Porque se mexer nas finanças, o homem fica com raiva, fica angustiado, fica nervoso. Pega isso como combustível e faça mais, produza mais, seja mais produtivo, aprenda coisas novas. Às vezes, entenda como empreender, abrir um negócio, algo, peça a Deus para que te dê sabedoria nesse sentido. E assim você pode usar então essa raiva, essa canalizar para potencializar e fazer algo útil para mudar a situação. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Deus espera isso de você. E para finalizar, Deus quer que você vá para um segundo nível. Está lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, após você estar aberto para ouvir a palavra de Deus, agora seja praticante, porque não adianta você só ouvir, internalizar e não fazer nada, não mudar nada. Então, seja praticante. Porque se você só ouve, hoje nós estamos na era da comunicação, onde as pessoas recebem inúmeras informações. Só que se você não colocar em prática, de nada adianta. Não adianta você ler 100 livros no ano se você não coloca em prática os ensinamentos que estão nesse livro. Mais vale você ler um e colocar aquilo que você absorve, né, que vai fazer sentido na sua vida e colocar em prática. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém, deixe seu like e se inscreva no canal.